A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a esse nosso primeiro vídeo. Você que escolheu estar juntamente comigo nesta imersão em Provérbios, que Deus te abençoe, que esses dias que iremos meditar na palavra do Senhor Jesus, nós possamos ser grandemente abençoados através da meditação, da leitura e também de tudo aquilo que nós vamos compartilhar aqui durante esses 31 dias. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos, nesse primeiro vídeo, na verdade, esse vídeo introdutório, nós vamos falar um pouco do livro de Provérbios, né? Nós não podemos estudar algo sem antes conhecer o que é, o que compõe. Então, neste vídeo de introdução, nós vamos falar um pouco sobre o livro de Provérbios. Quem são os autores do livro de Provérbios? Nós, analisando o livro de Provérbios, nós vamos encontrar, no mínimo, 3 autores. O mais conhecido deles é Salomão, o rei Salomão, o qual, no início do livro, já se apresenta como rei, como filho de Davi. E, em grande parte do conteúdo do livro de Provérbios, você vai encontrar que Salomão foi o seu autor, né? Então, Salomão é um dos autores dos provérbios em que a Bíblia nos apresenta. O segundo autor está a partir do capítulo 30, que é Agur. Então, o capítulo 30 de Provérbios, ele não é de autoria de Salomão, e sim de uma pessoa, de um homem, identificado pelo nome de Agur. E ainda nós temos o terceiro autor que se identifica como rei Lemuel, a partir do capítulo 31. Ele vai se identificar como o rei Lemuel e vai dizer que aquelas instruções que estão ali registradas, ele recebeu de sua mãe. Então são basicamente esses 3 autores que compõem o livro de Provérbios. Há também uma possibilidade que tenhamos outros autores, conforme apresenta Provérbios capítulo 24 e o versículo 23, onde vai dizer que os provérbios são de autoria de sábios. Então, aí fica mais esta possibilidade, além dos autores já anteriormente citados, Salomão, Agur e rei Lemuel, também há a possibilidade de que mais alguns tenham participação na autoria de provérbios, né? Aí identificados como possivelmente os sábios. Salomão, todos nós conhecemos a história dele, né? A história de Salomão é relatada na Bíblia Sagrada, ao contrário de Agur e o rei Lemuel. São personagens desconhecidas, tanto dentro da Bíblia como na história paralela às Sagradas Escrituras. Você se pesquisar aí, poderá encontrar poucas ou quase nenhuma informação a respeito de Agur e do rei Lemuel. Qual é a data em que foi escrito Provérbios? Os estudiosos estimam aí que foi entre 1000 a 700 antes de Cristo. E também acredita-se que o rei Ezequias criou uma comissão para que viesse a compilar, a juntar todos esses provérbios que hoje nós temos aí no cânon sagrado. Então, o rei Ezequias foi um dos responsáveis por fazer toda aí a compilação desses provérbios. E acredita-se que os profetas Isaías e Miqueias integravam esta comissão que organizou os provérbios que hoje nós temos acesso. O título provérbio, ele tem por significado oráculo, parábola ou uma máxima sábia. Então, são princípios, são oráculos, são orientações que nós vamos encontrar no livro de Provérbios. E justamente o título, o significado da palavra no seu original, apresenta aí oráculo ou parábola. Tá? O tema, qual que é o tema central do livro de Provérbios? O tema é sabedoria para a vida correta. E o versículo chave de todo o livro está em Provérbios,
capítulo 9 e o versículo 10. Provérbios, capítulo 9 e o versículo de número 10. Qual é o propósito do livro de Provérbios? O propósito nós vamos encontrar em Provérbios, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 5. Salomão, no início do seu relato, no início dos seus provérbios, ele vai dar aí o propósito pelo qual ele escreveu Provérbios. Dentre eles nós citamos: dar sabedoria e entendimento quanto ao comportamento sábio, justiça, discernimento e imparcialidade. Versículos 2 e versículos 3. Para que os simples sejam prudentes, os jovens sejam inteligentes e ajuizados. Versículo 4. E os sábios sejam ainda mais sábios. Versículo 5. Então, do versículo 2 ao versículo 5 está apresentando aí para nós o propósito pelo qual o livro de Provérbios ele foi escrito. Provérbios não tem uma ordem cronológica exata. Há uma certa continuidade nos primeiros 9 capítulos. Acontece do capítulo 10 ao capítulo 30. Então, durante essa nossa jornada, nós vamos ver que não há uma cronologia a ser seguida, mas há sim princípios que devem ser observados para uma vida correta. No capítulo 31, o assunto já é único, já é um único assunto, somente um assunto que é abordado. Então, nós vamos, a partir de amanhã, começar no capítulo 1. Hoje é apenas um vídeo introdutório para nós conhecermos, nos habituarmos aí ao livro de Provérbios. Eu desejo que seja bênção para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, para a sua família, esses dias que nós vamos passar junto. Finalizando, deixo aqui uma reflexão para você com uma frase que foi dita por um estudioso. Os provérbios bíblicos têm sido chamados as leis do céu para a vida na terra. Vamos encerrar o ano 2021 buscando viver essas leis para que o ano de 2022 seja ainda mais abençoado. Eu conto com você, conte comigo e vamos juntos nessa imersão de Provérbios, 31 dias meditando na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.